Aleluia. Meus irmãos, temos estudado o livro de Gênesis, procurando entender qual é o nosso lugar na história de salvação. Hoje, de uma forma muito especial, falaremos de sofrimento. Mas não é qualquer sofrimento. Falaremos daquele tipo de sofrimento que rasga a alma, aquela coisa que realmente nos espreme ao limite do que de fato a gente acha que é capaz de sofrer. Aquele tipo de sofrimento que nos faz sentar no chão e, em meio a choros e gemidos, clamar a Deus pela morte. Senhor, eu não aguento mais. Aquele sofrimento do tipo que só alguém que já sonhou e esteve a um passo de realizar o sonho, sabe como é ver tudo se perder diante dos olhos. Essa é a história do personagem dessa noite. Uma mulher que amou demais, com todas as forças do seu coração, e que conseguiu um casamento com um grande homem, do jeito que ela tinha pedido a Deus, do jeitinho que ela tinha sonhado. Mas apesar disso tudo, não foi amada de volta. Uma mulher que acreditou ser especial por conseguir esse casamento especial. E na hora do vamos ver, não foi bem assim. Uma mulher que acreditou que talvez através da grande realização da maternidade, talvez conseguisse um espaço no coração do seu esposo. E nem assim ela obteve sucesso. Mesmo se empenhando muito e clamando muito a Deus, mesmo assim ela não alcançou o êxito. Estamos falando da incrível história de Lia, personagem muito importante nesse livro de Gênesis. Então convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 29, versículos 31 ao 35. Gênesis 29, do 31 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha miséria. Agora, certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este. Por isso, deu-lhe o nome de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, agora, finalmente, o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, dei-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez louvarei ao Senhor. Por isso, deu-lhe o nome de Judá. Depois disso, parou de ter filhos. Ao avançarmos nos capítulos de Gênesis, descobrimos ainda que esses não são os únicos filhos dela. Vai surgir mais filho aí. Mas, por hoje, paramos por aqui, só nesses 4. Essa é uma daquelas histórias que, se passarmos os olhos de maneira muito rápida, perderemos grande parte da profundidade dos fios tecidos pelo grande tecelão do universo. É como quando a gente olha e vê aquele tapete assim, bonito. Mas quando você para olhar os detalhes, você vê que não é só bonito, é extraordinário. Deus, o zeloso, amoroso e muito atencioso Deus, inseriu Lia cuidadosamente na história do seu plano de salvação. Então, para entendermos esse lugar, hoje vamos mergulhar na história desse personagem. Uma mulher cuja vida foi marcada por sofrimentos, logo no que ela achou que ia ser um momento ímpar da vida. Mas sofrimentos profundos, mas também por uma profunda revelação de qual é o caráter de Deus. Então, primeiro, vamos olhar para a gente se lembrar aí de alguns detalhes relevantes. Primeiro, precisamos lembrar do contexto histórico, lá o contexto do período dos Hebreus. Ou seja, o texto de Gênesis 29, do 31 ao 35, se insere em um contexto histórico em que os hebreus, ou seja, bem antes de ser povo de Israel,
liderados por personagens como Abraão, Isaac e Jacó, viviam em uma sociedade patriarcal, quase não pode mais falar esse nome, né? Patriarcal e agrária. Eles eram nômades, mas dentro de um subtipo seminômades, porque eles tinham uma região específica por onde eles circulavam e viajavam dentro da famosa região de Canaã. A economia era baseada na criação de animais e na agricultura, claro. E as famílias eram estruturadas em torno desse personagem principal chamado patriarca, que exercia então a sua autoridade sobre todos. Era como aquele que determinava os horários, as regras, as práticas. Jacó é o patriarca central dessa história, nesse momento. Ele é um dos filhos de Isaac e Rebeca, e neto de Abraão. Jacó é conhecido por sua história de engano ao receber a bênção do seu pai e por sua jornada de vida cheia de conflitos e revelações divinas, como a gente viu um pouquinho mais pela manhã. Sua relação com Lia e Raquel exemplifica os desafios e as complexidades dos relacionamentos familiares na época. Você, meu irmão, minha irmã que é casado, se já é difícil você estar casado com uma pessoa só, imagina com duas. Esse é o desafio aqui. Lia era a filha mais velha de Labão, irmã de Raquel, ou seja, eles eram primos, Jacó e sua esposa. E é descrita como tendo olhos meigos, tenros, amáveis, o que muito provavelmente, botando no português popular, significa que ela não era uma mulher feia. Ela não era de se jogar fora. Mas ela certamente não era tão bonita quanto Raquel. E isso a gente encontra em Gênesis 29, versículo 17. Ela se torna a primeira esposa de Jacó, mas é um casamento por engano. Jacó tinha acabado de trabalhar para Labão, seu tio, por 7 anos em troca de Raquel. Aquela que ele amava profundamente. Tanto que não é nem Labão que pede os 7 anos. Ele fala, e aí, como é que vai ser? Aí ele, por ela eu trabalho 7 anos. Coitadinho. Lia é caracterizada por sua luta emocional e desejo de ser amada ao longo de todo o seu relacionamento com Jacó. Em meio a essa luta, ela então dá à luz a 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Cada nome refletindo suas esperanças e sentimentos em relação a Jacó. Ele era o foco da vida dela. Já Raquel é a irmã mais nova de Lia e é descrita como sendo muito bonita. Jacó bateu os olhos e falou, essa aí vai ser minha esposa. O amor, à primeira vista, aconteceu, mas não foi com Lia. Ela também se casa com Jacó, depois dos 14 anos trabalhados. Ao todo, foi muito tempo de serviço. E você reclamando de ter que lavar a louça no domingo para sua esposa. Eu vi até umas esposas fazendo meio assim, sabe? Tá vendo aí, ó? Olha lá, hein? Vigia, varão. Raquel era estéril inicialmente, o que causa frustração em sua vida e a torna objeto de comparação com a sua irmã, que já tinha tido filhos. Ela, diferente de sua irmã, Raquel, tinha todo o amor, carinho e atenção de Jacó, mas não tinha filhos. Então Raquel era essa, a bonitona, era a fonte do amor, era aquela que tinha toda a atenção do marido, mas não dava o retorno que era esperado. E talvez você, no mundo globalizado, secularizado do século XXI, olhe para isso e pense, nada a ver essa história aí, metendo negócio de maternidade, a gente está falando de aborto, é uma outra geração, cara. Mas a maternidade tinha uma importância crucial na sociedade daqueles dias. E eu te convido a refletir sobre isso, até para entendermos aonde também não faz sentido hoje para nós. Primeiro, no sentido de continuidade da linhagem. A descendência era valorizada como forma de garantir a continuidade daquela família. Aquela linhagem seguiria em frente, especialmente baseado na promessa que Deus tinha feito para o patriarca Abraão. Abraão seria a referência e dele viriam muitas nações, numerosas como as estrelas do céu, como a gente viu em Gênesis 15, 5. Mas também tem a questão da segurança e da provisão.
Filhos eram vistos como uma forma de segurança e provisão na velhice. Não tinha aposentadoria. Está vendo? Está investindo direitinho na Marcela? Ela que vai cuidar de vocês. Não é não? A irmã disse que tem que chamar no conselho. Aí, ó. Falou que não vai cuidar não. Aí, ó. Tá vendo? Dá tempo ainda de botar outro, hein? Desiste da Marcela, investe em outro filho. Terceiro ponto, honra e prestígio. Ter muitos filhos era visto como um sinal de bênção, um favor divino, uma graça extraordinária. A esterilidade, por outro lado, era frequentemente visto como um castigo, uma maldição marcando aquela pessoa, de que Deus não queria que houvesse continuidade. Quarto ponto, status social. A capacidade de uma mulher de dar filhos ao marido conferia-lhe status social a respeito da comunidade. Aquela era uma boa esposa, uma esposa que dá muitos filhos. A infertilidade poderia ser uma fonte, então, nesse caso, de vergonha, de desprezo, de falta de reconhecimento, inclusive como mulher, já que não faz o que era minimamente esperado. Então, encontramos motivos mais que suficientes para olhar para a grandeza desse ato que a gente está falando aqui. Muito do problema que enfrentamos hoje perpassa pela omissão também do povo de Deus em seguir tendo filhos. Aí você vai dizer, mas Felipe, o mundo está tão violento, por que eu vou botar filhos aqui? É exatamente por isso, porque o mal continua botando filhos maus. E nós, como temos povoado a terra? E não é à toa, irmãos, que se a gente olhar para o parâmetro do mundo árabe, a gente vai ver como eles estão dominando, inclusive, países outrora cristãos. Mas isso é um papo para um outro dia, ok? Prometo que a gente volta nesse assunto. Acompanha comigo, então, a angústia de Raquel referente à maternidade. Gênesis 30, versículos 1 e 2. Diz assim, quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou eu morrerei. Jacó ficou irritado com Raquel e disse, por acaso sou Deus? Foi ele quem a impediu de dar filhos. Tal era a relevância de ter filhos. A gente está falando de algo que é extremamente central à cultura da época. Inclusive, angústia que se repete em várias outras histórias ao longo de todo o Antigo Testamento. Mães de grandes heróis da fé tiveram exatamente a mesma angústia. Não sei se você ainda se lembra, há poucos domingos falávamos aqui de uma personagem, inclusive, que riu quando falaram que ela ia ser mãe. A tal da Sara, mãe de Isaac. Gênesis 11, versículo 30. Também teve uma outra personagem, a Rebeca, mãe de Esaú e Jacó. Gênesis 25, 21. Também era estéril. A mulher de Manoá, a mãe de Sansão, lembra? Aquela que inclusive ora para que Deus instrua, mande um anjo para ajudá-los a ensinar o filho. A gente encontra essa história lá em Juízes 13, 2 e 3. E tem a personagem Ana, mãe de Samuel, que inclusive ela ora rasgando tão intensamente o coração que acham que ela está bêbada. Porque as palavras saíam meio que engolidas no choro e na angústia, que a gente encontra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Essas histórias demonstram a intervenção divina na vida de cada uma dessas mulheres, transformando suas situações que eram sim de desespero, em momentos de grande bênção, cumprindo as promessas que Deus tinha para cada uma delas. Cada uma delas ansiava a oportunidade não só de ser mãe, mas quem sabe Deus em sua graça não daria a elas o privilégio de ser a mãe do Messias Salvador, aquele que transformaria toda a realidade do povo. E agora, na história de hoje, não era diferente no caso das irmãs Lia e Raquel. Ambas queriam ter esse mesmo privilégio. O texto de Gênesis 29, do 31 ao 35, não apenas narra a história pessoal de Lia, ou de Raquel, ou de Jacó, como os diferentes enfoques podem trazer, mas também oferece insights profundos sobre a dinâmica familiar, as lutas emocionais e as complexidades de cada relacionamento numa sociedade diferente da nossa. Esse texto
ilustra como as questões de identidade, aceitação e valor eram enfrentadas naquela época, além de destacar a importância da maternidade como esse elemento central na vida de toda e qualquer mulher. Nos versículos 32 ao 34, vemos que cada nome dado por Lia aos seus filhos refletia sua esperança de que através de cada um deles algo finalmente pudesse acontecer. Agora eu vou ganhar o amor do meu marido, agora eu vou conseguir. Ele finalmente vai me dar atenção. Olha o tamanho do desespero. E é por isso que vemos esses nomes tão significativos, cheios de significado pessoal e emocional para Lia. Rúben, que significa o Senhor viu a minha aflição. Simeão, o Senhor me ouviu. Levi, unidos, agora meu marido se apegará a mim. Olha a intensidade do desespero e do sofrimento dela. Já que não consegui conquistar seu amor, já que eu não consegui a sua afeição, Lia estava buscando então a satisfação no valor que tinha sido ensinado para ela. Você será uma mulher valiosa se for mãe de muitos filhos. E é isso que ela olha e fala, já que eu não tenho um, eu vou ser valorizada pelo outro. Essa busca revela sim uma idolatria de aprovação humana, uma idolatria do amor do seu marido, mostrando que ela lida com sofrimento emocional vendendo o seu coração. Exatamente como a gente faz. É aquela velha história, sabe? De um abismo chamando o outro abismo. Você vai devagarzinho, poxa, eu não tenho isso aqui, então... E aí vai se aproximando, e vai aceitando, e quando vê, você já está em um abismo tão profundo. Pois uma idolatria vai chamando uma nova idolatria. E assim o nosso coração se distancia cada vez mais do que Deus tem para nós. Essas lições continuam a ser relevantes hoje, oferecendo uma visão sobre como Deus trabalha através das circunstâncias humanas, para cumprir os propósitos que Ele mesmo já traçou antes da gente, durante a gente, e continuará desenvolvendo depois de cada um de nós, seus propósitos e promessas eternas. No nosso texto de hoje, vemos como Deus se revela e age na vida de Lia, de maneiras surpreendentes e transformadoras. Lia era uma mulher que ansiava por amor, ansiava por aprovação, casa-se finalmente com um grande homem, agora vai, mas desde o início foi confrontada com o fato de que seu marido, mesmo após o casamento, preferia a sua irmã. Raquel, imagina o que é minha irmã. Você sonhou com casamento. E aí, de um jeito meio estranho, é verdade, é uma história esquisita. Seu pai te oferece para um grande homem e você se casa do jeito que você sonhou. Mas quando esse homem acorda, ele deixa claro que não é você que ele quer. E ele já sai dali com a missão de trabalhar tudo de novo por uma outra mulher. E isso é algo tão forte no coração de Lia. Mas ao mesmo tempo, ao olhar para o coração de Jacó, o que a gente vê é esse passo de se dispor a trabalhar mais e mais 7 anos de graça para o sogro, porque é o objetivo dele, ignorando o fato de já ter conseguido uma esposa, porque a esposa que ele tem não é boa o suficiente. Essa realidade dolorosa é um lembrete de como as expectativas humanas muitas vezes colidem com a realidade imperfeita desse mundo. No entanto, mesmo em meio a todo e qualquer desprezo humano, Deus olha para Lia, Deus ouve o gemido dela, Deus acompanha cada detalhe do sofrimento dela. Ele não apenas a viu, mas agiu em sua vida de maneira poderosa. Quando Jacó não a amava como ela desejava ser amada, Deus a amava profundamente, lhe concedendo filhos. E aqui, meu irmão, minha irmã, não existe ninguém nesse mundo que possa te amar como Deus. Deus tem um amor que vai além do que eu e você podemos imaginar. Ninguém mais pode te oferecer isso. E se você acha que isso é possível, de novo caímos em idolatria. Rúben, Simeão, Levi e Judá foram frutos do plano soberano de Deus
na história e na vida de Lia. Uma linhagem que culminaria na descendência real, lá de Davi, né? O Davi de Judá, olha que legal. Uma linhagem que incluiria Jesus Cristo, nosso Salvador. O Messias prometido viria de Lia. Isso não apenas destaca o cuidado específico de Deus nessa história, mas também demonstra como Ele usa nosso sofrimento e desafio para cumprir seus planos muito maiores. Às vezes, é verdade, nossas resoluções não acontecem no molde que a gente espera. Porque, sejamos sinceros, irmãos, depois de tanto sonho, tantas orações, tanto gemido, a promessa de Deus foi ter um negócio que é lá na frente e ela nem viu. Podemos enfrentar, irmãos, na nossa caminhada, muitas e muitas vezes desilusões, rejeições e sentir que nossos sonhos foram destruídos. E muitas vezes o foro não foi nem por Satanás. O próprio Deus tira coisas de nós. No entanto, em meio a essas provações, Deus continua ali trabalhando, moldando, redirecionando as nossas vidas para vivermos em sua vontade perfeita. E isso é difícil demais para entrar na nossa lógica. Mesmo quando não há qualquer sinal de que Deus está trabalhando, Ele continua intimamente conectado conosco. E esse é o momento onde parece que a nossa fé não vai ser o suficiente. Não daremos conta, dói demais, não quero sobreviver a isso. Mas como a gente conversou ontem lá, no famosíssimo caldo dos homens, muitas vezes Deus arranca das nossas mãos até mesmo coisas boas. Mas coisas que sem perceber têm roubado o nosso coração, têm roubado a nossa alegria, têm roubado o centro da nossa fé. Coisas que estão levando a gente a se aproximar de abismos cada vez mais tenebrosos. E foi somente no versículo 35 que percebemos essa gloriosa mudança no coração dessa irmã. Acompanha mais uma vez comigo. Engravidou outra vez. E quando deu à luz a mais outro filho, disse: vamos juntos? Desta vez louvarei ao Senhor. Ela finalmente tinha entendido que a vida dela sempre esteve nas mãos de Deus. Não do jeito que ela quis, não dos conformes que ela sonhava, mas glória a Deus por isso, porque ela entendeu que ela não precisava ter mais filhos. Ela entendeu que a vida dela era para o louvor do seu Senhor, seja casada, seja não casada, seja com filhos, seja sem filhos. Esse verso marca um ponto de virada na vida dessa personagem. Ela reconhece que a sua verdadeira alegria, a sua verdadeira satisfação vem agora de Deus, não de suas circunstâncias, não das aprovações, não do que os outros vão dizer se ela tem valor ou não. Ela não precisava mais lutar pelo amor e atenção do marido. Se fosse a vontade do Senhor, isso viria. Ela não precisava mais ser mãe de muitos filhos. Se Deus quisesse isso para ela, Deus tinha poder para fazer. Olha quantas personagens estéreis. Nada do que o seu coração tanto buscava poderia preencher o vazio que ela carregava dentro de si. Qualquer outra coisa que tentamos preencher é idolatria. Ela finalmente, nesse versículo 35, entende o que é que o coração dela precisava. Deus era tudo que ela precisava. Só Ele poderia preenchê-la por completo. E quando se deu conta disso, seu sofrimento não desapareceu. Porque às vezes a gente vive uma caminhada Disney, e a gente repete muito isso aqui, acreditando que eu estou ali na fé, então eu encontrei Jesus e agora é só vitória de glória em glória. E eu não sei como é a sua caminhada. Conheço aquele homem ali, não é assim. Conheço vários homens e mulheres de Deus aqui que também não é assim. O sofrimento não é sinal da marca do pecado. O sofrimento de um pecado específico. O sofrimento é a lembrança de que ainda não estamos na eternidade com Deus. O sofrimento é marca de um mundo caído, que revela que o nosso destino final não é aqui. Não se esqueça.
Esse é o lembrete de Deus, para que nós tenhamos claramente na nossa mente a certeza de que aqui não é o nosso fim da história. Lia finalmente encontrou paz, finalmente encontrou contentamento em Deus, mesmo sem saber que dela viria o Messias prometido. Mesmo quando as suas expectativas pessoais não tinham sido plenamente cumpridas. A história de Lia nos ensina que conhecer a Deus nos sofrimentos não significa necessariamente encontrar uma solução para o sofrimento. Não significa que as coisas vão se reverter, não significa que a coisa vai ser claramente movida pela mão de Deus e aí você vai fazer sentido. Irmãos, quantas coisas a gente passa e Deus se mostra presente, mas continua não fazendo sentido. Sabe aquela ideia do eu passei por isso, sofri pra caramba, foi difícil, levantei a cabeça e eu entendi. Deus me fez passar por isso para eu aprender isso, isso, isso. Nem sempre a nossa caminhada vai ser assim. Eu digo mais, na grande maior parte das vezes, a gente não vai aprender dessa forma. É algo muito mais complexo, muito mais profundo. Porque conhecer a Deus significa passar a confiar em Deus, confiar que Ele tem um plano perfeito, mesmo quando os seus olhos imperfeitos não gostam do plano. Mesmo quando a gente não compreende os caminhos que Ele traçou. Conhecer a Deus significa louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Como Lia, quando disse, Deus, desta vez louvarei ao Senhor. No versículo 35. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos lembrar de que Deus continua presente. Que Ele nos vê, que Ele nos ama e Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como Paulo vai registrar muitos anos depois lá em Romanos 8. Nosso desafio é confiar nele completamente, sabendo que a sua solução, a solução que Ele tem para cada pequena situação que surge, para cada problema, para cada dificuldade, é infinitamente melhor do que a que você traçou. Meus amados, Deus usa esses momentos de sofrimento para moldar cada um de nós, para nos fortalecer e, acima de tudo, para nos trazer mais para perto dEle. Não porque Ele se deleita em nossas dificuldades, mas porque é nesses momentos que muitas vezes somos receptivos à voz do Senhor, mais abertos ao seu consolo, mais dependentes da sua graça, porque a gente finalmente entende que a nossa mão não chega até lá. Nossa força não é suficiente. O apóstolo Paulo nos lembra lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer outra tribulação. Através das nossas experiências, Deus nos capacita a sermos canais de paz, canais de conforto para as pessoas ao nosso redor. Esse é um convite para uma relação mais profunda com o nosso Salvador. Aquele que está caminhando com você, não te deixou caminhando sozinho. Não se trata de buscar respostas fáceis ou soluções rápidas para o seu problema. Trata-se de reconhecer que cada desafio é uma oportunidade sim, para conhecer mais profundamente o coração de Deus. Sair daquela coisa bem café com leite, mergulhar no Senhor e mergulhar em conhecer quem Deus é, para além das suas necessidades pontuais de cada dia. Trata-se de permitir que Ele nos mostre a sua fidelidade, a sua graça, o seu poder, a sua bondade, o seu amor, que é incomparável. Lembremos-nos ainda de Romanos 8,18, onde Paulo nos encoraja com a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Há uma glória futura, uma promessa de redenção e renovação que nos espera. Mas também há uma glória presente, manifestada na proximidade de Deus em nossas vidas aqui e agora. Então hoje eu quero te convidar a tomar uma decisão diante do Senhor. Não uma decisão baseada apenas no desejo de escapar do sofrimento. Deus me livra disso. Me leva para um outro lugar onde eu não vou ter que pensar nisso. Ocupa minha mente com outra coisa.
mas uma decisão de buscar a Deus mais intencionalmente em todas as circunstâncias da sua história. Que possamos buscar conhecer a Deus de uma maneira nova, uma maneira poderosa, permitindo que Ele nos transforme, que Ele nos use para a manifestação da sua glória. Isso muitas vezes, irmãos, nos remeterá ao doloroso compromisso de abençoar os demais com o testemunho do nosso sofrimento. Quantas vezes, irmãos, eu passei por situações e não aprendi. Já contei aqui várias histórias que eu fiz errado várias vezes, né? Então, não aprendi. E aí chegou lá na frente, vendo outra pessoa repetindo o que eu já tinha feito. Deus usou a minha vida para se aproximar e dizer, então, sabe esse caminho que você está seguindo? Eu já tive aí. Não é bom. Deus usou o meu sofrimento para livrar outras pessoas. O Senhor chama você, meu irmão, minha irmã, com a história que você tem, com a vida que você viveu, com os sofrimentos que você talvez ainda carregue, para compartilhar a sua dor, abrindo oportunidade para Deus usar você, para abençoar os irmãos, mostrando que existe esperança para além da dor, mas também para surpreender você com a manifestação do poder de Deus através de outras pessoas que podem te abençoar, demonstrando amor a você, abrindo caminho para que a gente possa ensinar que a jornada com Jesus não é um caminho trilhado por pôneis saltitantes. Vou daqui para a glória para chegar no céu e ficar tocando harpinha. Mas uma jornada que é longa, que é dolorosa, que às vezes é tão difícil e tão amarga, que a gente parece que não vai conseguir dar nenhum passo a mais. Por isso eu preciso ter pessoas ao meu lado, para dizer, eu sei que você não consegue, né? Então apoia aqui, que agora eu te carrego um pouquinho. Vamos à frente. A jornada com a certeza de que Deus não nos abandona no sofrimento. Por isso, é em meio aos mais diversos níveis de sofrimento da nossa jornada, que somos desafiados a juntos, irmãos, juntos, nos render ao Deus que está conosco em todas as situações, sabendo que Ele está trabalhando em nós e através de nós, como a gente canta aqui e adora repetir. Por que Ele faz isso? Ele faz isso porque Ele está comprometido com a obra dEle de transformação da sua história. Ele está transformando a sua imagem à semelhança do Filho bendito dEle, para nos trazer a uma intimidade mais profunda com Ele, conhecer Deus com seus próprios olhos. Não mais o que te falaram que era Deus, o que Deus fazia, mas sentir o cuidado de Deus diretamente na sua vida. Um verdadeiro conhecimento de Deus. Portanto, que possamos sim olhar para essa história de Lia como uma mulher que sofreu muito, mas uma mulher que aprendeu a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, a encontrar consolo e segurança em seu amor incondicional. Ela aprendeu a louvar a Deus não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dor mais profunda e intensa. Que o exemplo de Lia, então, nos ajude a, de verdade, conhecer mais profundamente o Deus que caminha conosco em meio ao sofrimento, que nos consola nas nossas aflições, que nos guia com amor, que nos guia com misericórdia por toda a nossa jornada. Por isso, precisamos sempre lembrar e clamar para que o Espírito Santo nos capacite a viver uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de confiança, de que Deus segue soberano sobre tudo e sobre todos, a despeito do que você está passando agora. Então, eu preciso te perguntar, e você, já compartilhou o seu sofrimento hoje? Talvez o seu sofrimento seja algo leve. Você está triste porque seu time perdeu. Eu não tenho como julgar o quanto isso te marca. Não tenho como julgar o quanto isso te faz mal. Mas eu posso te ouvir e eu posso te amparar. Ou talvez o seu sofrimento seja extremamente profundo. Agora, o que precisa ficar claro é: Deus não tem medo das suas dúvidas. Deus não tem medo das suas acusações. Então, se você acha que é profundo demais, joga para Ele. Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, me mostra alguém, Senhor, para caminhar comigo, alguém para me sustentar nesse momento, alguém para me ajudar a dar o próximo passo.
Deus não tem medo de nenhum questionamento que o seu coração possa fazer, nenhuma pergunta. Pelo contrário, Ele tem anseio por tratar a nossa história, por tratar a cada um de nós por completo. Então, meu irmão, minha irmã, chega de viver de aparências. A gente conversava esses dias sobre a nossa igreja. A nossa igreja está inserida num lugar muito pobre, numa cidade muito pobre. Muitas vezes, porque esse espaço é um espaço muito bonito, porque nós nos vestimos muito bem, nós temos a falsa sensação de que está todo mundo bem. Quando pode ter gente do nosso lado com um monte de conta em aberto, a ponto de perder tudo. Pessoas que podem estar sem alimento em casa. E a gente não abre a boca para compartilhar o nosso sofrimento. Ou ainda, quando a pessoa abre, a gente não está interessado em ajudar e socorrer. Chega de viver de aparência. Somos família da fé, para compartilhar sim as nossas vitórias, e glória a Deus por cada vitória que a gente tem. O culto de gratidão é extraordinário, para que a gente possa olhar como a gente clama e Deus responde. Isso é bênção. Mas que também sirva para nós juntos estarmos atentos a amparar todo aquele que Deus colocar para caminhar ao nosso lado. Chega de viver de aparência. Chega de viver fingindo alegria, fingindo disposição, quando tudo que vem à mente é dor, tudo que vem à mente é prostração. Olha para a sua dor, reconhece o seu sofrimento, mas não se perca nele. Lembre-se que essas marcas estão aqui para nos apontar para a gloriosa transformação que está sendo feita na nossa história. Então compartilhe aonde dói com seus irmãos. Coloque essa dor diante do altar do Senhor, de novo e de novo, não importa quantas vezes você já fez isso. E a gente fala aqui, gente, o que é isso? Tem pessoas que a gente ama, que fizeram escolhas ruins, estão envolvidos com droga, envolvidos com prostituição, envolvidos com um monte de coisa, e a gente cruzando os braços, já orei, Deus não respondeu, então entreguei para Satanás. Isso é um absurdo. Traga para Deus de novo, de novo, de novo e de novo. Não desista de colocar diante daquele que tem poder para responder. Não importa quantas vezes você já fez isso, não importa o quanto você já sofreu, hoje somos chamados a finalmente encontrar o Deus que nos vê, o Deus que nos ouve, o Deus que se importa com a nossa história. Então tenha certeza que o mesmo olheiro que mói e destrói cada vaso, é o que refaz para a sua honra e para a sua glória. O Senhor está com você. Você não está vivendo livremente por aí. Você faz parte de um grande plano, onde todas as coisas estão entrelaçadas. Deus está com você no seu sofrimento. Você não precisa fugir. Você não precisa se distanciar das pessoas, porque dói demais falar. Você pode abrir o seu coração. Você, eu, cada um de nós precisamos de uma vez por todas confiar em Deus, confiando que os nossos irmãos não são fofoqueiros, que vão jogar nas redes sociais o seu sofrimento, mas que vão assumir com você o compromisso de orar por você, que vão te ligar para saber como é que está a sua dor. Eu não sei o quanto o seu sofrimento vai durar. Infelizmente, eu não sei o quanto o sofrimento de cada um de nós vai durar. Mas sei que Deus já está lá, no momento exato do fim de cada uma das nossas dores, com o que de melhor Ele preparou para cada um de nós. Hoje, meu irmão, minha irmã, você é chamado a confiar. Confiar no Deus que se revela, mesmo nos momentos mais tenebrosos da nossa história. Eu convido você a fechar os seus olhos e falar com esse Deus. Deus, falar de sofrimento é tão difícil, Senhor. É algo que todos nós conhecemos de diferentes formas. Senhor, são sofrimentos que marcaram a gente, às vezes, na infância, na adolescência, em tantos momentos, Senhor, tão distantes, que a gente já nem lembra mais quanto tempo tem, a gente só lembra da dor.
Deus, tem coisas que ainda nos marcam, que ainda nos fazem mal e a gente não sabe mais nem como lidar. Senhor, tem sonhos, tem expectativas, coisas que foram frustradas na nossa história. São tantos modelos de sofrimento, Senhor, que às vezes parece que a gente vai ser realmente afogado por essa imensa onda de sofrer. Deus, tem misericórdia do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar esse Deus que nos vê. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar o plano de salvação que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos a crer além, Senhor, do que os nossos olhos anseiam ver. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos, a apoiarmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros. Leva-nos de fato, Senhor, a ser os braços que abraçam. Leva-nos, Senhor, a ser o amor que o Senhor tem a manifestar no nosso meio. Que antes, Senhor, de nós cobrarmos a ação dos outros, que nós sejamos os veículos do Senhor na vida dos nossos irmãos. E assim, Senhor, nós também rogamos que o Senhor use a vida de cada um deles para abençoar a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ir além do que esse mundo diz que é viver junto e viver verdadeiramente como família da fé, para a Tua honra, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.